Finalmente chegou o dia de lançarmos nosso primeiro vídeo no nosso canal e na nossa página do Facebook, a Bíblia em 10 minutos. Antes de explicar um pouquinho sobre o projeto, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, tenho 36 anos, sou casado já há 12 anos, tenho 2 filhos abençoados, moro aqui na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais. O projeto A Bíblia em 10 minutos, ele consiste em divulgar vídeos de até, no máximo, 10 minutos, como o nome já diz. Nós certamente teremos alguns assuntos que nós não conseguiríamos abordar dentro desse tempo limite. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos particionar o assunto em vários vídeos, e aí então nós vamos divulgar um vídeo de cada vez, até a gente conseguir abordar todo o assunto, finalizar o assunto, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, eu gostaria de já dar início no primeiro tema que eu escolhi para você, que tem o seguinte tema: a inspiração da Bíblia e sua ação no homem. Para compreendermos sobre a inspiração da Bíblia, nós vamos ler apenas um versículo. Uma outra coisa, esses vídeos serão trazidos de forma muito básica, muito simples, nada de aprofundamento assim, teológico, né? Porque são vídeos curtos, né? Então são vídeos que a nossa intenção é a seguinte: trazer pouquinha coisa que nós sabemos, né? Mas que sirva para ajudar outras pessoas que talvez ainda não saibam sobre esses determinados assuntos, tá bom? Então vamos voltar para o texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, que é a mesma coisa, para corrigir e para instruir em justiça. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então Paulo, ele começa dizendo para Timóteo o seguinte: que toda a escritura tem a inspiração divina. De qual escritura que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Paulo, na sua época, já havia tido a revelação completa do Antigo Testamento, certo? Então, quando Paulo cita as Escrituras, Paulo está dizendo do Antigo Testamento. Então, Paulo está dizendo aqui para nós que o Antigo Testamento tem inspiração divina. Seguramente, nos nossos dias, nós podemos dizer que toda a Bíblia é inspiração divina. O apóstolo Pedro, ele nos diz o seguinte: que nenhuma das profecias tem particular interpretação, certo? Então é Deus que utiliza os homens para que possa trazer a sua revelação para nós. Deus utilizou homens santos, homens separados por Deus, sem anular o seu intelecto, sem anular o seu estilo literário, para trazer a sua vontade, revelar a sua vontade para nós hoje, né? Então, nós começamos esse versículo entendendo o seguinte: que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Quando eu digo toda a Escritura, eu estou dizendo então Antigo Testamento e Novo Testamento. Precisamos então ler e aprender tudo que está escrito no Antigo e ler e aprender tudo que está escrito no Novo. Para que a Bíblia serve? Como aplicá-la nos nossos dias? Então, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: toda a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus e ela é apta para as seguintes situações: para o ensino, primeira coisa. Então, a Bíblia ela vem nos ensinar tudo que precisamos aprender em relação a Deus. Na Bíblia Sagrada nós vamos aprender sobre a triunidade, nós vamos aprender sobre a graça de Deus, sobre o pecado, sobre a justiça, sobre a morte eterna, sobre o juízo. Nós vamos aprender sobre a obediência, sobre a igreja, anjos, demônios. Nós vamos aprender através da Bíblia sobre família. Nós vamos aprender como lidar com o esposo, como que o esposo deve lidar com a esposa. Nós vamos aprender sobre tratamento de filhos, educação de filhos. Nós vamos aprender sobre ansiedade, sobre trabalho. Então tudo que você imagina tem na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela é apta para ser seu professor. Ela é apta para te ensinar. Tá certo?
Pela Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer também algo que é importantíssimo e é o centro da Bíblia inteira, que é o plano de salvação manifestado através de Cristo, né? Então a Bíblia, ela nos vai revelar a pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Ela vai nos revelar a mente de Deus, ela vai nos revelar como que Deus pensa, o que Deus pensa de nós, como Deus age, tá certo? Então tudo isso, a Bíblia é quem vai nos ensinar, tá certo? Então a Bíblia, ela é apta para o ensino. Ela também é apta para a repreensão, ou para redarguir, que seria a mesma coisa. Aqui no caso, funciona da seguinte forma. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos deparar com aquilo que desagrada a Deus em nós, né? Então tudo aquilo que nós fazemos que não é da vontade de Deus, a Bíblia vai nos dar um puxãozinho de orelha. Vai falar assim, olha, você não deve fazer assim. Tem que ser assim, assim, assado, né? Então, nós vamos ser repreendidos pela palavra de Deus. Nós vamos sempre levar um puxãozinho de orelha quando a gente começa a ter o hábito, ou quando a gente tem o hábito de ler a palavra de Deus. Porque o Senhor vai nos consertando através da sua palavra. Vai nos moldando, tá? Uma outra coisa que a Bíblia faz, ela corrige o homem. Então ela não somente nos repreende, não somente nos aponta o erro, mas ela também nos aponta o caminho que devemos seguir. Como assim? Efésios 4:28, um exemplo para você, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. A Bíblia repreendendo quem furta, né? Mas agora a correção vem na segunda parte do versículo. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos aquilo que é bom, para que você tenha tudo para o seu sustento e tenha como ajudar o próximo. Tá certo? Então, olha, a primeira parte te repreende e a segunda parte ela mostra a correção. Olha, se você furtava, não furte mais, mas agora você deve trabalhar para que você tenha o seu sustento e possa ajudar as pessoas que precisam de você. E a terceira parte seria instruir em justiça. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, somos salvos pela sua graça, o Senhor ele nos dará uma nova vida. Diz o apóstolo Paulo que tudo se faz novo, ou seja, nós começamos a viver debaixo da graça de Deus. E o Senhor ele exige de nós que nós vivamos então de forma justa e piedosa. Como que nós vamos saber a forma de agradar a Deus? Pela palavra. Como que nós vamos saber qual é a forma de atingir uma vida piedosa, uma vida justa aos olhos de Deus e dos homens? A Bíblia vai nos instruir. Então tudo que você precisa para levar uma vida justa diante de Deus, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Então é isso que Paulo está dizendo para nós. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e ela vai agir no homem para ensinar o homem os caminhos de Deus, para repreender o homem, para corrigir e para instruir o homem a viver de forma justa diante dos olhos de Deus. Se esse vídeo foi bom para você, se por acaso te trouxe algum conhecimento a mais, né, mesmo que seja de forma simples, como eu disse aqui, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, para que assim nós possamos alcançar muito mais pessoas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.